O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora,
eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje rezamos o terceiro domingo do tempo pascal. O Senhor nos dá a graça de viver mais uma vez, dentro desse tempo da Páscoa, esse evangelho tão rico, tão lindo, que é o evangelho que Lucas escreve para a gente sobre os discípulos de Emaús. É importante conhecer alguns sinais que vão nos ajudar bastante a viver o mistério de fé em Deus e acreditar em Jesus de uma maneira nova, uma maneira viva. Essa é a ação que o evangelho nos propõe neste domingo. Primeiramente, a gente observa o fato: os discípulos estavam voltando para Emaús. É interessante conhecer a palavra Emaús, porque Emaús não é um nome, é uma palavra. Emaús, o nome da tribo, a gente pode dizer nome da tribo, mas é palavra, é frase. Emaús significa rio quente, né? Rio quente, rio que borbulha, né? Essa é uma expressão bonita. E ali a gente encontra dois discípulos. Pode ser, né, um casal, pode ser Cleofas e a sua mulher, Maria de Cleofas, né? Pode ser um outro discípulo, enfim. Os teólogos estudam para a gente e falam bastante coisas nesse sentido. E eles estão voltando para a tribo. Parece que o ideal morreu no mistério da cruz. Acabou na cruz com a morte. Já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E eles voltam discutir pelo caminho, conversando, né, sobre essa realidade, querendo entender toda a ação, até mesmo colocando as suas emoções diante desta realidade que lhe foi apresentada. Jesus aparece nessa caminhada. Isso para dizer para a gente o quê? Mesmo se as coisas aparentemente parecem obscuras, difíceis, Deus caminha com a gente. Deus nunca nos abandona. E Jesus, ressuscitado, aparece no meio deles, caminhando com eles. E pergunta, parece que ele chega lá meio correndo atrás e diz: o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Se é um momento de alegria, né? Com certeza eles já receberam o anúncio da ressurreição, por que ficar triste? E eles falam: tu és o único aqui em Israel que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias, e falam da sua realidade. Mais uma ação que nos apresenta o texto. Jesus é aquele que nos escuta e nos ensina a escutar também. Como é importante a gente escutar o outro, né? Se colocar na escuta do outro. E Jesus recebe toda a realidade triste, uma realidade cabisbaixa que eles apresentam. Jesus acolhe e escuta todas as suas dores. Olha que bonito que Jesus faz. E Jesus se põe a caminho. Primeiro ele fala: como vocês são lentos para entender. Aqui dá todo um sentido de renovação espiritual. Vocês ainda não conseguem enxergar, mas eu vou fazer vocês enxergar. É assim que Jesus dá a entender nesse mistério. Agora, para enxergar tem que caminhar. Para enxergar tem que voltar às fontes. Voltar ao primeiro amor. Essa é a experiência. Se a gente quer viver a alegria da nossa realidade em Deus hoje, nós não temos que ficar preso no fato, mas temos que ter a graça de voltar às fontes, ao primeiro amor. E Jesus Cristo vai fazer toda uma leitura da sua existência na Escritura, a partir lá dos primeiros textos.
Olha que ação bonita que Jesus faz, uma catequese em caminho, uma itinerância que Deus faz para a comunidade. Assim Deus também quer fazer comigo e contigo. Ele se coloca nessa caminhada que estamos fazendo. Escuta as nossas realidades, as nossas reclamações, as nossas desolações, as nossas frustrações. Mas ele fala, agora é importante você aprender comigo. E ele vai dando uma catequese, um catecumenato. E a gente fala que esse passo é o primeiro passo que nós fizemos nessa liturgia, a liturgia da palavra, que está entrando no seu ponto de comunhão. Que agora a homilia entra nesse ponto de comunhão. Estamos comungando dessa palavra. Literalmente, a gente não está catando a palavra de Deus, rasgando a folha, enfiando na boca e comendo. Né? Nós estamos comungando deste mistério. Estamos recebendo essa palavra no nosso coração. Para poder viver essa alegria em Deus. E eles recebem essa palavra no caminho. Porém, essa palavra aparentemente parece que não sacia. Então, eles estão caminhando e recebendo. E Jesus está participando com eles. Eles entram numa realidade de pôr do sol, começo de trevas. E ali entra uma ação importante, forte dentro da comunidade. A gente observa ali o fato deles dizerem para Jesus. Eles não sabem ainda que é Jesus, mas falam, permanece conosco. Quando a conversa está boa, a gente fala para a visita, fica mais em casa, fica mais tempo. Não é assim que a gente faz? Né? Fica mais um pouquinho com a gente, toma um café. Vou fazer um café rapidinho. Talvez os discípulos falaram, fica com a gente, está chegando a noite, olha, é perigoso. Você não tem uma tocha, andar na noite é meio complicado. Jesus já sabia que iria se revelar a eles de uma forma mais direta. Eles estavam fixados na dor e na morte, na presença de um Jesus físico. E Jesus entra na casa dos discípulos. Aí vem a novidade. Jesus entra na tua casa, para que você possa entrar na casa dele. Veja que interessante, porque naquele tempo, no início eu falei que podia ser Maria de Cleofas que está caminhando junto, o apóstolo, o evangelista não quis colocar o nome do outro discípulo, mas começa a caminhar. Na estrutura do antigo Israel, quem fazia o convite para entrar e ficar na casa? A mulher. Quem abençoa o alimento? O homem. Então existe um ritual. Agora vocês repararam, meus irmãos e irmãs, que quem abençoa não é Cleofas. Quem convida é o discípulo. Quem abençoa é Jesus. Então logo, Jesus entrou na casa dos discípulos e fez com que os discípulos entrassem na sua casa para participar da sua mesa. Essa é a parte importante. Deus hoje entra na tua casa para que você possa entrar na casa de Deus. O lado aberto, né? Aquele lado aberto na cruz, entrar pela porta estreita e morar na casa do amor. Jesus tem um coração dilatado. O coração de Jesus é a casa do amor e nos gera na casa do amor. E nessa casa do amor renova os sacramentos de vida que temos. O sacramento do batismo, sai, né? Desse lado aberto sai água. Batismo. Essa caminhada, catecumenato. E ele faz uma ação importante. Reaviva o teu batismo no rio quente, Emaús. E você reavivado, cheio de Deus, nessa alegria de Deus, pode reconhecer o dom da comum união. Comungar com o outro. Estar com o outro. E Jesus abençoa o pão, parte o pão e dá o pão. Em que momento eles percebem Jesus? Nesse partir o pão. Os primeiros cristãos sempre falavam isso na comunidade. Eles o reconheceram ao partir o pão. Eu e você temos que reconhecer Jesus nesse partir o pão. Palavra e Eucaristia. E comungar desse mistério. Por isso que quando falamos na missa, falamos de comunhão. E a comunhão tem a espécie eucaristizada, sim, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, mas às vezes em algumas paróquias a gente só recebe o corpo de Cristo e não o sangue de Cristo. Outras paróquias nos colocam, outras igrejas, o corpo e o sangue nos dá as duas espécies. Será que comungando somente a Eucaristia sem o sangue, estamos comungando Cristo na totalidade? Ou se
não tem a espécie eucaristizada, o corpo de Cristo, mas só o cálice com sangue. Se eu comungo do sangue de Cristo, estou fazendo Eucaristia? Lembro que no começo de padre, sempre quando estava numa capela ou outra e não tinha Eucaristia para toda a comunidade, mas tinha o sangue de Cristo, chegava o sangue de Cristo, passava o sangue de Cristo, e a pessoa comungava, geralmente o último ficava lá, quase que sem a partícula, a hóstia consagrada, mas tinha o sangue consagrado, e levava o sangue, e depois a pessoa, carinhosamente na sua ingenuidade, falava assim: ai padre, hoje não fiz comunhão, só tomei o vinho do padre. Olha que triste, gente, é que é engraçado, mas é triste. Porque a gente fica preso numa esfera, esquece da totalidade da esfera, de todo o mistério. Nós entramos na casa do amor para viver a total comunhão desse mistério. Não é a ausência de uma parte ou outra que vai me deixar sem o mistério. E aí a gente observa que quando os discípulos enxergam Jesus, ele desaparece da frente deles. Mas não como um fantasma, porque o mistério é revelado. Então eles não estão mais fixos no Jesus físico, mas entram no mistério de Jesus, não, o Jesus místico, essa ação mística de Deus, que traz para a comunidade vida nova. Quem comunga desse mistério tem vida nova. E nós comungamos desse mistério, então somos novos no Senhor. E aquele que recebe Cristo vive o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia, que vem desse coração misericordioso de Deus, dessa casa do amor, dessa casa de Jesus, do amor, essa casa que gera no coração, tem alegria e vai adiante, tem a graça de anunciar, como aquele sim que Nossa Senhora deu. Nossa Senhora nos dá essa alegria de poder observar sempre esta ação. Hoje meditava sobre essa realidade. A gente fala que tudo aconteceu neste mistério de amor, no mistério da cruz. Maria, ela diz sim ao projeto de Deus. E a gente fala sempre, né? Jesus foi gerado no seio de Maria Virgem. É assim que a gente fala, mas espera lá, padre. Jesus não foi gerado no útero de Nossa Senhora? Foi. Mas por que o texto fala, Maria, né, Jesus foi gerado no seio de Maria Virgem? O que significa isso? O centro da nossa existência é o coração. Coração é uma palavra hebraica. Né? Vem do hebraico, que é chamado leve. E leve tem duas letras, duas consoantes, que é o lamed e o tav. Lamed significa cajado. Tav significa casa, né? Vav, casa. Então, quer dizer que o coração é o governo da casa. Então, Jesus é gerado no governo da casa. Mas qual casa? A de Maria não, ela dá a graça de ser de Deus. Então, Deus governa no seio da nossa casa. E seio porque é o local da seiva da vida, o leite materno. A mãe amamenta no seio. Olha que ação bonita. Então, nessa realidade de centro, de comunhão, tem vida. E é assim que Deus faz conosco, quando participamos da palavra na Eucaristia. Duas mesas importantes que nos dá uma única comunhão, Jesus Cristo. Então, hoje, meus irmãos, que a gente possa ter essa alegria de viver esse mistério eucarístico. Essa presença de Jesus. Que possamos reconhecer Jesus no partir do pão, palavra, Eucaristia. Que possamos deixar o coração arder e, acima de tudo, se deixar dilatar o coração para receber Cristo no coração, na alma e reavivar a nossa fé. Que Deus nos conceda essa graça para aí sim, como os discípulos em Emaús, como Nossa Senhora no começo, ter a alegria e a confiança, porque aquele que faz uma verdadeira experiência de Jesus confia e não olha para trás. Maria não hesitou em dizer sim a Deus. Os discípulos, quando fizeram aquela experiência de Jesus, não ficaram presos no perigo e no medo da noite escura, mas foram como sendo tochas, cheios da luz de Deus, e voltaram para Jerusalém e anunciaram para a comunidade: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Aquele que está com Deus não precisa de uma tocha física para caminhar na noite. Ele está pleno da luz, então Ele ilumina
aonde está. Assim foram os discípulos em Emaús. Que essa expressão tão bonita faça reavivar essa chama da fé na nossa comunidade, na minha e na tua casa. Que possamos ser verdadeiramente aqueles que enxergam. Enxergar aqui o texto é interessante porque evoca Gênesis. Né? Se você olhar um pouquinho, o que Gênesis falava? O primeiro homem, a primeira mulher, depois que comeram o fruto da árvore da vida, se enxergaram. Enxergaram a realidade da sua desobediência, o pecado, e trançaram tangas para si. Não é assim que fala o texto? Agora, na nova humanidade que Jesus fez nascer nos discípulos em Emaús, Deus também fez com que eles enxergassem, não o seu pecado, mas na sua realidade, enxergasse a luz que é Jesus. Eucaristia, palavra e Eucaristia. Reconheça-me na palavra e na Eucaristia e seja testemunha dessa grande misericórdia de Deus. Poder entrar na casa do amor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos conduza sempre à vida e nos faça participantes deste mistério. Quizá a gente possa dizer, teu coração não arde enquanto falávamos da Escritura, teu coração não ardia quando ele se deixava revelar, os teus olhos não enxergaram o Cristo. Essa é a verdadeira comunhão. Que o Senhor nos dê essa graça para viver a comunhão, a espécie eucaristizada, que nos é dada sempre na liturgia da missa, como esse grande ato de amor de Jesus por nós, a Santa Eucaristia. Que possamos viver esse sacramento na graça e na paz de nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos